Olá, hoje eu quero compartilhar um texto que estava programado para ser compartilhado daqui a algumas semanas, mas por conta de algo que aconteceu neste final de semana, eu decidi trazer logo esse texto para não perder a oportunidade. Eu quero ler para vocês um trecho de uma carta de Paulo aos Coríntios, em que ele conta como ele estava no momento que ele tinha chegado na Macedônia. Ele diz assim: Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Paulo estava fazendo exatamente o que Deus mandou ele fazer. Ele estava cumprindo a ordem de Deus. Deus havia mandado ele ir para Macedônia e ele foi para Macedônia. Só que chegando lá, como ele diz, ele não encontrou descanso, ele só encontrou tribulação. Então, a primeira coisa assim que me chama a atenção é que mesmo que a gente esteja fazendo exatamente o que Deus pediu para a gente fazer, isso não nos livra de ter tribulação, de ter problema, de ter trabalho, de não ter descanso. E a outra coisa que também chama a atenção é que ele fala assim, conflitos externos e temores internos. E às vezes a situação externa mexe com o nosso interior mesmo. O grande apóstolo Paulo, o apóstolo que era firme em qualquer situação, disposto a enfrentar de tudo, ele estava temeroso, ele estava abatido, ele estava cansado. Por mais que a gente entenda que a gente não deve olhar as circunstâncias, que ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação, mas no primeiro momento essas coisas atingem a gente. E a gente precisa entender isso, precisa aceitar isso. Se o próprio apóstolo Paulo teve temores internos provocados pelos conflitos externos, quem somos nós para dizer que passamos por cima de tudo isso? E eu enfrentei isso este final de semana. O Davi teve uma piora durante essa última semana e de sexta para sábado foi uma noite muito difícil. Eu já estava cansado, fisicamente e mentalmente, e a noite foi terrível. O Davi voltou a ter crises terríveis que ele não tinha. E ele não conseguia dormir e tendo essas crises. E eu já não tinha mais forças para suprir o que o Davi precisava. A Monique, mesmo ajudando, também para ela ainda era mais difícil, porque como emocionalmente ela é mais sensível, no momento das crises do Davi é demais para ela. Então eu precisava ter forças ali. E o meu sentimento ruim começou a crescer a um ponto de eu começar quase a praguejar. E começar a dizer assim, Deus, isso não faz sentido. Deus, eu não aguento mais. Deus, eu cheguei no meu limite. Não dá mais, Deus. Não, eu não tenho mais forças, eu não tenho de onde tirar. Eu estou cansado, eu estou abatido, a minha vida não está fazendo sentido. Para que isso, Senhor? E, obviamente, eu não reagi com o Davi da forma que deveria. E isso fazia com que as crises do Davi ficassem pior. Então foi uma noite realmente muito difícil. O Davi só foi pegar no sono, era umas 5:30 da manhã. E eu dormi, era umas 6 horas da manhã. E dormi com o coração amargurado, dormi com o coração azedo, dormi me sentindo a pior pessoa do mundo, dormi muito ruim, sem coragem para enfrentar o dia seguinte. Quando eu acordo no dia seguinte, ou mesmo dia, né, porque eu dormi 6 horas, acordei acho que eram umas 10:30, 11 horas da manhã, eu olho para o meu celular e tinha lá uma mensagem do meu grande amigo, pastor José Edson, da Igreja Batista Central de Fortaleza, e ele dizendo que na noite anterior, numa reunião de casais, eles estavam orando por mim. Eles lembraram de mim, já tem 6 anos que eu saí praticamente, quase 6 anos que eu saí de Fortaleza, e eles estavam ali lembrando de mim, lembrando da minha família e orando por minha família. E ele então disse nessa mensagem que não só oração, mas que algumas pessoas queriam me ajudar de alguma forma e, e efetivamente ajudaram. E aquilo ali mexeu
demais comigo. Aquilo trouxe um consolo, aquilo trouxe um alívio. E aí eu lembrei dessa história de Paulo, porque Paulo continua: Deus, porém, graças a Deus pelo porém. Deus, porém, todavia, contudo, entretanto, Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Deus enviou um Tito para Paulo, para consolar o coração de Paulo, para fortalecer, para dizer assim: Paulo, a luta é essa mesmo, mas a gente está aqui contigo, estamos aqui contigo. E eu tive o meu Tito, o pastor Zé Edson, junto com aquele grupo, orando por mim e mandando essa mensagem. Foi o Tito que eu precisava, foi o consolo de Deus que eu precisava. Eu estava angustiado, eu estava abatido, eu estava amargurado, eu estava com o coração azedo, ruim, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, o Deus que consola os abatidos me enviou o pastor Zé Edson com aquela mensagem para consolar o meu coração. Deus te abençoe.